bem, Elite? Continuaremos agora com a nossa morfologia, né? Com as classes de palavras, continuar o nosso trabalho. Nós já vimos aí no vídeo passado a derivação imprópria, né? Agora vamos trabalhar aqui o artigo. Olha só, rapidinho sobre isso. Que nós vamos fazer muito exercício ainda. Olha, eu quero esclarecer, aqui, câmera de novo, vocês o seguinte. Nós vamos fazer muitas questões de concurso. No final de todo o conteúdo, nós vamos fazer uma bateria de questões de concurso. Mas mesmo assim eu coloco algumas questões, estão vendo na teoria, né? Eu sempre estou colocando. Porque tem que pegar, gente, você tem que conhecer o seu oponente, o examinador. Você tem de conhecer o seu oponente. Então você tem de conhecer questões. Tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar a fazer prova. Porque às vezes o cara pode saber conteúdo pra caramba. Professor, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu não saber fazer prova. Posso contar uma realidade para vocês? Cleiton, não tenho constrangimento nenhum em falar isso para vocês. Nenhum. Eu, Cleiton, já errei itens por ignorância do conteúdo. Eu fazendo prova sozinho em casa, sem olhar o gabarito. Mas errei por quê? Por falta de ritmo, de pegar a prova e fazer igual o candidato de concurso. Então eu gosto muito de treinar. Hoje eu já estou fazendo isso. Eu pego lá uma prova inteira e eu mesmo vou fazer como se eu estivesse fazendo a prova. Porque às vezes você erra uma questão, você sabe o conteúdo, mas não sabe a idiosincrasia da banca, ou seja, a particularidade da banca. Então você erra, eu errei não pela falta de conteúdo. Posso até errar alguma coisa por falta de conteúdo, sei lá. Ninguém sabe tudo. Mas na ocasião não foi isso. Eu falei, poxa, por que eu errei isso, cara? Aqui eu não vi isso. Por falta de atenção. Então, treinar, intensivar, fazer questão de prova é importante? Muito importante. Então, vamos lá, olha só. Vamos aqui para a TV, vamos lá? Olha para cá. Vamos lá comigo. Artigo é a classe de palavra variável que se antepõe a substantivo. Ela pode determiná-lo ou indeterminá-lo. Definidos: a, o, as, os. Você já viu, nós já vimos exemplos de artigos hoje que acompanham o substantivo, beleza. É a área dos nomes, palavra que se refere ao substantivo, o artigo. Indefinidos: uma, uns, umas, né? Então, preste atenção. CESP, TST. O cenário econômico... Não, vamos ler já o item. No primeiro período do texto, a partícula A ocorre tanto como preposição quanto como artigo. A primeira ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou. A segunda ocorrência é um artigo que determina formalização. Então, olhe para cá. Vamos lá, o slide, por favor. Vamos detonar. Ele falou de dois A's. Ele falou deste A. Olha que lindo. E ele falou de qual A? Deste A da formalização. Ele quer saber o que eles são. Olha só. Desculpa. Um A pode ser artigo. Um A pode ser uma preposição. Um A pode ser um PD, pronome demonstrativo. E um A pode ser um POA, pronome obliquatum. Mas nós vamos estudar tudo isso aqui no nosso curso. Pode ficar tranquilo, nós estamos no início, meu amigo. Mas eu quero falar desse artigo primeiro. O artigo é a classe de palavra que se antepõe a substantivo. Então, olha só. O artigo não é da área dos nomes, né? O artigo, vamos relembrar lá. Olha aqui. O artigo, ele não se refere ao substantivo. Ele é da área dos nomes. Então, ele vai acompanhar o substantivo. Preste atenção, cara. Vamos lá. Então, olha aqui o slide, nosso slide. Vamos lá. Então, olha só. O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros a aumentarem. Gente, esse A não está acompanhando nenhum substantivo. Esse aqui está, ó. Esse A acompanha a formalização. Formalização, meu aluno fera sabe que é um substantivo. A formalização. Então, esse A aqui é um artigo. Então, aprenda algo comigo aqui. Em regra, depois eu vou relativizar algumas questões que eu falo. Português tem muito. Você vai pegar uma gramática do Celso Coelho e fala em regra, geralmente. Porque muita coisa nós vamos relativizar no curso. Mas, em regra, artigo acompanha substantivo expresso, escrito. Então, preste atenção aqui no slide. Esse
A acompanha formalização. Formalização não é artigo? Não é substantivo? Sim. Então aqui é um artigo. Agora preste atenção. O primeiro A. O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros ao verbo levar. Nós vamos estudar transitividade. Quem leva, leva alguém, mas leva alguém a. Esse A é uma preposição. Por que ele não é artigo, professor? Primeira coisa, as preposições são invariáveis. Ele está invariável. Segunda coisa, artigo tem de acompanhar termo expresso. Aumentarem é verbo. Aumentar é verbo. Então, aqui é uma preposição. Então, olha o que ele afirmou. No primeiro período do texto, a partícula A ocorre tanto como preposição quanto como artigo. A primeira ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou. Nós vamos estudar isso em transitividade. Fique calmo. Quem leva, leva alguém, mas leva alguém a. É verdade, é uma preposição exigida pelo emprego levou. A segunda ocorrência é um artigo que determina formalização. Está acompanhando formalização? É um substantivo expresso? É ou não é? Então esse item está o quê, galera? Certo. Certinho. Então olhe para cá. O artigo, olhe para mim, acompanha termo expresso. Beleza? Substantivo. Em regra, acontece assim. Depois a gente relativiza isso lá em crase, aí nós vamos aprofundar mais ainda. Mas por enquanto você vai ficar com esta informação. É que nós precisamos aqui agora. Gente, você vai ficar louco com esse curso nosso. Olha só. Saindo de assunto de artigo. Você já viu que artigo antepõe ao substantivo. São esses, definidos e os indefinidos. Beleza. Já pensou se caísse na prova assim? Não lembrei do item aqui. Na linha 2, ao se substituir a forma verbal aumentarem por aumentar, a correção será preservada. Eu posso falar, o cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros a aumentar? Gente, muita gente tem dúvida. Eu uso aumentar ou aumentarem? Eu uso comprar ou comprarem? Eu uso fazer ou fazerem? Nós vamos estudar isso aí? Só estou te dando te fazendo vontade. Nós vamos estudar isso em concordância. Eu vou te ensinar a fazer isso. Mas adiantando, aqui eu posso escrever aumentar ou aumentarem. Mas eu vou te dar os motivos. Então, fique bom no básico, que você vai entender o avançado. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Instituto Rio Branco, admissão à carreira de diplomata. É uma questão mais antiga, mais importante. Depois, nos exercícios, nós vamos pegar uma de 2016 sobre isso. Eu deixei ela para os exercícios. Olha só. Esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Valores que estiveram associados. Olha só, coloquei só o trecho. Os vocábulos dos e da provêm ambos da contração da preposição de da preposição de com outro vocábulo. Em dos com o pronome demonstrativo e em da com um artigo definido. Então vamos para o slide, detonar. Gente, nós sabemos que dos é de mais os. Nós sabemos que da é de mais a. Todo mundo sabe que de aqui é uma preposição. Olha que lindo, elite. Esse de é uma preposição. Sua vida vai mudar, olha só. Gente, eu quero falar do mais fácil primeiro, ó. Esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Esse da, você já sabe que é D mais A. Idade Média está expressa, é um substantivo aqui. Então esse A é artigo. Esse A aqui é artigo. Preposição mais artigo. Porque artigo tem que se referir a termo expresso. Idade Média está expressa. Está expressa. Então é um artigo. Professor, mas você pulou o dos. Vamos ver o dos agora. Depois nós vamos pegar uma questão dessa da FGV de arrebentar, lá nos exercícios lá na frente. Você vai ter que acertar, porque eu já estou te dando todo o caminho aqui. Esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Gente, eu posso subentender aqui a palavra valores. Posso ou não posso? Vamos lá, gente? Olha para mim. Posso entender ali a palavra valores? Esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos valores da Idade Média.
Então, qual é a ideia formidável que o candidato tem? Que aqui nós temos uma preposição mais o artigo os de valores. Só é porque eu posso subentender valores e posso mesmo no nível semântico, no nível textual, aí o cara fala que esse os é artigo. Isso que agora em 2016, nós vamos resolver um item. TRE, Piauí. Mas olha que lindo, gente. Não posso dizer que é artigo pelo rigor, pelo aspecto amplo. Depois eu vou relativizar. Você que está ouvindo em casa, mas eu já vi um artigo que se refere a termo implícito. Nós vamos ver depois. Mas, em regra, artigo tem que se referir a termo expresso. Valor está expresso? Não! Então, aqui eu não tenho artigo. Não existe artigo aí, então. Esse as... Olha aqui, vamos lá. Minha vontade é chorar, professor. Aqueles têm valor de pronome demonstrativo, que vai ser um pronome substantivo que substitui valores. Professor, mas por que isso aqui não é artigo? Vamos lá, galera. Para ser artigo, ele tem que se referir a termo expresso. E a palavra valores. Vamos juntos, gente. A palavra valores está expressa aqui? Não. Então, eu não posso entender artigo. Então, vamos ler o item. Os vocábulos do e da provêm ambos da contração da preposição de com outro vocábulo. Em dos, com um pronome demonstrativo. É verdade ou não é? Sim. Não é artigo, porque valores não está expresso. E em da com artigo. É artigo, porque a idade média está expressa. Então, esse está certo. Olha para mim, tudo bem? Está certo. Então vamos lá, galera. Lição aqui do artigo. Aspecto geral. Artigo se refere a termo expresso. Porque o artigo na sintaxe vai ser adjunta de nominal. E adjunta nominal é junto do nome. Não canse de falar. Depois eu vou relativizar. Vou mostrar casos diferentes. Principalmente sinal indicativo de crase. Mas deixa isso para depois, para eu complicar depois. O aspecto geral aqui é este. Então este item... Vamos lá, galera. Instituto Rio Branco, ele está correto. Vamos continuar? Vamos lá, aqui, vamos para o próximo. Eu quero falar, já falei para vocês muito de advérbio, né? Mas olha só. À luz da gramática normativa, advérbio é uma palavra que, em regra, se articula com verbo, com adjetivo ou com outro advérbio. Você já sabe disso, lá da área dos verbos. Definição de advérbio é isso. Verbo, adjetivo ou outro advérbio. A nomenclatura gramatical brasileira, a nossa lei maior, a NGB, elenca algumas espécies. Advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, advérbio de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de negação, advérbio de tempo. Então, olha só. Então, nós vamos ter vários tipos de advérbios. A NGB elenca 7. Gente, eu já vi gramático colocar até 23 tipos de advérbio. O cara fala, advérbio de... adjunta adverbial de substituição, de preço. Tem isso, mas são questões que envolvem interpretação, de meio. Mas no curso a gente vai ver isso. Não fique preocupado agora não, principalmente análise sintática. Não fique preocupado. Você tem que saber agora que advérbio é a palavra que se refere ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio, e denota a circunstância. E saber as circunstâncias básicas. Vamos continuar? Os deputados devem falar claro sobre o relatório. Os deputados fizeram um relatório muito claro. E os deputados devem falar claro sobre o relatório. O que eu farei agora com vocês aqui? Eu vou dar um exemplo de advérbio, se referindo a verbo, esquematizado. Você já viu vários exemplos. Um advérbio se referindo a um adjetivo e um advérbio se referindo a outro advérbio. Então vamos lá? Vamos ao slide, por favor? Vamos detonar. Aguinha. Vamos lá. Os deputados devem falar claro sobre o relatório. Gente, eu posso falar que os deputados são claro? Deputado claro? Não. Ele vai falar? Claro. Vai falar claramente. Eu tenho advérbio. Aqui nós temos aquela derivação imprópria, né? Se eu tirar claro do texto, tiro do texto. Eixo paradigmático, vertical. Claro é adjetivo. Aqui no texto, esse claro é advérbio. Arrebentou, isso aí. Então, se refere a verbo. Olha essa aqui agora. Os deputados fizeram um relatório claro. Gente, esse claro se refere a quem? Qualifica relatório. Relatório é um substantivo. Claro é um adjetivo.
É verdade. Eu estou falando de relatório claro. É verdade, professor, entendi. Então, esse claro é um adjetivo. Agora, olha o muito. Nós vimos hoje muito como pronome. Agora sim, ele é um advérbio. É muito claro. O relatório não é só claro. O relatório, ele é muito claro. Palavra que se refere a adjetivo é o que, galera? Advérbio. Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, vamos lá. O advérbio pode se referir ao verbo? Pode. Pode se referir a outro? Pode se referir a um adjetivo? Pode. É fato, quando você fala assim, ó, deixa eu colocar aqui. Ele tem muito valor. Você está falando de uma pessoa, olha, ele tem muito valor. Ele é uma pessoa proba, ele tem muito valor. Gente, olha só, muito se refere a valor. Ninguém é valor. Valor não dá qualidade a ninguém, valor é substantivo. Vocês estão lembrados disso? Lógico que esse muito não é advérbio, porque se refere ao substantivo. Você lembra do pronome? Adjetivo. Seria aquele pronome indefinido. Então, eu não quero que você, olhe para cá, viu muito, é sempre advérbio. Nós já vimos em questões anteriores, o muito. Pode ser um pronome ou não pode? Pode. Se referir ao substantivo. Você está me entendendo? Se referir ao substantivo. Então, sem decoreba, aplicando ao texto, eixo horizontal. Vamos voltar para o slide. Olha essa aqui agora. Os deputados devem falar muito claro. Gente, aqui eu estou falando que o deputado fala, ele vai falar claro, deste modo, é o modo. Advérbio. Começa aqui de cima. Agora, uma coisa é a pessoa falar claro. Outra coisa é a pessoa falar muito claro. Está se referindo a um advérbio ou não está? Sim, é outro advérbio. Vamos lá para o nosso quadro? Vamos lá? Preste atenção. Então, o advérbio, ele pode se referir ao verbo, que é o aspecto geral. Muitas vezes o de intensidade se refere a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, existem quantas possibilidades em regra para eu ter o advérbio? Palavra que se refere a verbo, pode se referir a um, vamos lá, gente, a um adjetivo ou pode se referir a outro advérbio. É só você se lembrar da nossa área, famosa área dos verbos. Vamos lá? A área dos verbos, sempre eu volto a essa tabela. Advérbio é a palavra que se refere a verbo, mas ele pode se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, sempre fazendo menção a isso aqui. Essa tabelinha você não pode esquecer. Isso vai te ajudar muito, beleza? Então, olha lá. Vamos voltar. Então, elite. Então, aqui, uma pergunta que sempre surge dos alunos. Você em casa já deve estar intrigado. Vou antecipar. Os deputados devem falar muito claro. Eu tenho aluno que fala assim, professor, falar muito claro, não seria uma locução adverbial muito claro? Não, não é. Porque para ser locução adverbial tem que passar uma ideia só. Aqui não. Quando eu digo que ele fala claro, é o modo. Quando eu digo que ele fala muito claro, é uma intensidade para o modo. Então, é modo ou tem intensidade. Cada um tem o seu papel semântico. Não existe uma unidade, então não é locução. Eu tenho aqui dois advérbios. Dois advérbios. Tudo bem? Você vai arrebentar, eu tenho certeza. Vamos continuar? Olha essa questão. FGV 2015. FGV 2015. Preste atenção. O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais é. Isso é muito comum na FGV. Muito comum na FGV. Ele quer o que pede uma classe diferente das demais. Classe diferente. Quando fala classe, não é função. Função nós vamos estudar, que é a função sintática. Quando fala classe, ele está falando de classe morfológica. Mas vamos aplicar o texto que ele te deu no eixo oracional. Então vamos aqui para o slide juntinhos. Vamos ver a primeira classe desse aqui? Olha só, a questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições mais benéficas. As condições só são benéficas? Não. Ficou ruim para fazer a setinha. Esse mais aqui se refere a quem?
benéficas. Se refere a benéficas. Benéficas qualifica quem? Condições. Que é um adjetivo. Olha o seu nível. Condições é um substantivo. Vocês estão entendendo que eu estou falando de condições benéficas? Então, mais está se referindo ao adjetivo benéfica? Sim. Não é só benéfica, elas são mais. É advérbio. Ô, professor, por que eu não te conhecia antes, gato? Sua vida vai mudar, eu estou falando. Ó, está se referindo ao adjetivo ou não está? Está. Palavra que se refere a adjetivo, elite, é advérbio. E advérbio é uma classe de palavras invariável, tal. Professor, mas o mais, ele pode ser outra coisa? Pode, eu vou mostrar. Olha B. Porque tem gente que pensa que o mais é sempre advérbio. Cuidado. Um dos maiores e mais antigos bancos do Brasil. Gente, antigos qualifica quem? Bancos. É um substantivo. Então, antigos é um adjetivo. Olha que lindo, gente, a sua vida, olha. Os bancos são só antigos, não são mais antigos. Então, esse mais se refere ao adjetivo, ele é um advérbio. Arrebentou. Isso aí, elite. Ele é um advérbio. Tudo bem, elite? Então, ó, ele quer classe gramatical diferente. Então, nenhuma da... Já tem duas iguais, advérbio e advérbio. Não posso marcar essas. Não posso marcar essas. Olha a última. Filhos. A última é uma letra C. Filhos estudam por mais tempo. Filhos estudam por mais tempo. Preste atenção. Observe que esse mais aí não se refere a um adjetivo. Observe que esse mais se refere a quem? A tempo. E tempo é um substantivo. Olha lá, vamos lá no texto. Tempo não qualifica ninguém. O mais se refere a tempo. Tempo é um substantivo. Olha que lindo, gente. Palavra que se refere a substantivo, mais tempo. É no sentido de muito tempo. Palavra que se refere a substantivo, gente, tem como ser advérbio? Vamos lá, voltar? Vamos lá, ó. Olha lá no nosso quadro. Vamos voltar, sem preguiça. Palavra que se refere a substantivo. Tempo é substantivo. Tem como ser advérbio? Não tem. Então, às vezes, você nem sabe a função sintática de tempo lá, mas você sabe que advérbio não é. Porque se refere ao substantivo. Então, você sabe que a resposta já é essa, ser. Porque as outras duas são advérbios. Mas vamos fazer todas. As outras duas são advérbios. O mais não está se referindo a tempo? Palavra que se refere a substantivo. Palavra que se refere a substantivo. Tempo é substantivo. Pode ser advérbio? Não. Porque quando você pega lá no texto, ó, vou até anotar aqui, não nem vou voltar lá agora. Eu falo assim, ó. Mais tempo, tá lá. Opa. Está acompanhando o tempo. Tempo é um substantivo. No sentido de muito tempo, você não sabe a quantidade de tempo. Professor, é verdade, cara, se refere ao substantivo. Adjetivo não é, porque não é uma qualidade do tempo. Locução adjetiva não é, artigo não é, não existe artigo mais, é um pronome. Adjetivo. Que na gramática vertical, sem texto, mais tempo, é uma quantidade indefinida, né? Seria aquele pronome indefinido. Mas você tem que saber o seguinte, está acompanhando o substantivo. Tem como ser advérbio, gente? Não. Não tem. Não tem. Vamos aqui no slide, vamos lá comigo. Vamos lá, chegamos, olha lá. Então, isso aqui, galera, vou anotar aqui do lado, essa setinha sai daqui, tá? É um pronome adjetivo, pronome indefinido. Não é advérbio. Por que não é advérbio? Porque acompanha o substantivo. Olha a próxima. Recebem salários mais baixos. O mais se refere a baixos. Baixos qualifica salários. É um adjetivo. Palavra que se refere ao adjetivo. Olha que lindo. Porque salários é substantivo, baixo é adjetivo. Só que não é só baixo, é mais baixo. É advérbio. Tudo bem? Letra E. Uma aposentadoria em idade mais jovem. Uma aposentadoria em idade mais jovem. Elite.
Preste atenção, a idade é só jovem? Não, ela é mais jovem. E jovem qualifica a idade. Substantivo. Então, jovem é um adjetivo. Palavra que se refere a adjetivo, advérbio de novo. Olha que coisa louca, coisa linda. Olha para cá, então. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo comigo. Olha que lindo, gente. Lindo. Preste atenção. Nós temos aqui pedindo uma classe diferente. Vamos fazer o resumo? Essa é advérbio, porque se refere ao adjetivo. A segunda é advérbio que se refere a antigos. Antigos é adjetivo que qualifica bancos. É advérbio. A única que não é a ser, que se refere a tempo. Tempo não é substantivo? Palavra que se refere a substantivo, cara, pode ser advérbio? Não. Tá me entendendo? Não pode. Ô, professor, é verdade. Agora, olha, por favor. Esse mais, se refere a quem? Baixos. Baixos qualifica salários. Olha que lindo. Qualifica salários. É um advérbio. Aqui é um advérbio, né? Que se refere ao adjetivo. Aqui também se refere ao adjetivo. Então, a resposta, letra, vamos marcar aqui, eu ia já riscando a TV, letra C de casa. Tudo bem? Tudo bem, Elite? Então, Elite, no próximo bloco, quero falar de uma questão estilística do advérbio também, já que a gente está falando de advérbio. Então, vamos fechar? Gente, a gente vai decorar que mais é sempre advérbio? Não. Muito é sempre advérbio? Não. Para ser advérbio, tem que se referir ao verbo, um adjetivo ou ao outro advérbio. Tudo bem? Até a nossa próxima aula. Abraço forte.